Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Lung Talks, aqui o novo podcast da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Estamos aqui no 41º Congresso da SPP, ao vivo em Vila Moura. O meu nome é André Nunes, sou pneumologista no IPO de Lisboa e secretário do Núcleo de Jovens Pneumologistas da SPP. Acabámos de sair da sessão do Núcleo de Jovens Pneumologistas da SPP, subordinado ao tema a pneumologia fora da caixa, reinventar o percurso após o internato médico, em que nos propusemos explorar um pouco a carreira de colegas pneumologistas que decidiram seguir a sua vida profissional num contexto um bocadinho diferente daquilo que consideramos o mais tradicional, o mais habitual. Tivemos presentes connosco na sessão o Dr. João Cravo, que é pneumologista na ULS Região de Aveiro, e que nos falou um pouco sobre as suas diversas formações na área da gestão em saúde e também sobre o uso do Estatuto de Trabalhador Estudante e das vantagens que isso pode trazer no desenvolvimento da nossa carreira. Agora aqui comigo tenho aqui a doutora Karina Gaspar, que é Medical Director na Seniors Health, e o Dr. António Gerardo, médico no Hospital da Luz de Lisboa e coordenador da área da DPOC. Começava aqui com a doutora Karina e perguntava-lhe como é que uma pneumologista que trabalhou durante vários anos no SNS, nomeadamente no IPO de Lisboa, passa para uma CRO e o que é uma CRO. Obrigada, André. Antes de mais, agradecer o convite e a ideia brilhante de explorar aqui alternativas fora da caixa, que eu acho que é fundamental para conhecer as diferentes carreiras que um médico pode ter e que vão muito para além de trabalhar num hospital. E o meu caso foi esse, portanto, eu tive uma carreira relativamente convencional até há 3 anos atrás. Dediquei-me à área da oncologia pneumológica, portanto, trabalhei durante 10 anos no IPO de Lisboa a tratar cancro do pulmão. Foi lá que tive o contacto com a área dos ensaios clínicos, da investigação clínica, tendo sido investigadora em vários ensaios clínicos, e percebi a importância que é a realização de ensaios para podermos oferecer terapêuticas inovadoras aos doentes. E depois a minha transição para hoje trabalhar numa CRO foi uma transição em busca, sobretudo, de uma qualidade de vida diferente. Todos sabem que a vida dos médicos pode ser muito, muito exigente e poucos conhecem que há realmente alternativas que nos podem permitir um equilíbrio melhor entre a vida profissional e a vida pessoal. E depois de ter sido mãe de 2 crianças e de ter 2 filhas pequenas, fui à procura de uma vida um pouco mais calma e que me permitisse aproveitar melhor esta fase tão importante da vida dos nossos filhos. E encontrei esse balanço para trabalhar numa CRO. Uma CRO é uma Contracted Research Organization, que são basicamente empresas que estabelecem a ponte entre os promotores dos medicamentos e que precisam de testá-los em ensaios clínicos que levem à futura aprovação dos medicamentos. E, portanto, nós somos essa ponte, quem implementa na prática os ensaios clínicos a nível do mundo inteiro, quem estabelece o contacto com as entidades regulatórias que aprovam os medicamentos e dentro de uma CRO tenho o cargo de Medical Director, neste caso até já Senior Medical Director, que tenho nestes últimos 3 anos, onde funciono no fundo como a grande conselheira científica que assegura a segurança dos doentes, a qualidade dos dados, o rigor ético e científico dos ensaios clínicos. Então, e como é que é o dia-a-dia típico de uma CRO? Como é que organizas a tua vida? Esse é o lado interessante. Portanto, este é um trabalho 100% remoto. Esta é uma empresa, eu trabalho numa empresa multinacional, tem 29 mil funcionários no mundo inteiro. E grande parte desses funcionários trabalha remotamente, portanto o meu trabalho é em casa, o que é muito fácil de conciliar com a vida pessoal. Claro que há um grande volume de comunicação é por e-mails, portanto há muitos e-mails para ver, há algumas videochamadas que temos com colegas, com clientes. E há também algum trabalho de revisão de dados
que está envolvido. Mas grande parte do meu trabalho é comunicar com os centros onde estão os investigadores e onde estão os doentes. E, portanto, os centros chegam-nos com perguntas muito práticas, casos clínicos que temos que discutir diariamente, desde efeitos adversos que temos que gerir, decisões se temos que reduzir a dose do medicamento experimental, se o medicamento tem que ser suspenso, se o doente está a progredir e que tem que, no meu caso da oncologia, que tem que descontinuar o medicamento. Portanto, é esta discussão que nós já fazíamos nos hospitais e que agora passa para uma escala um pouco diferente. Portanto, acabas por ter intervenção junto dos doentes, tal como tinhas no IPO, embora a um nível talvez mais de back-office, digamos assim, e com perspectivas um pouco diferentes a nível do impacto que tens na vida dos doentes, não é? Não é o doente individual, mas o impacto futuro na vida de diversos outros doentes que poderão vir a ter um cancro do pulmão e a beneficiar desses fármacos. A escala é diferente, é uma escala maior. O impacto eu acho que é muito sobreponível, ou seja, todos estamos a trabalhar para o mesmo, que é melhorar a vida dos doentes. É mais indireto esse impacto e às vezes não se sente tão imediato. Eu costumo dizer que é diferente chegar a casa e sentir que melhorei a vida daquele doente, enquanto que ao trabalhar um trabalho como este, às vezes perdemos essa noção desse impacto imediato, mas basta pararmos para pensar um pouco e percebermos que foi devido aos ensaios clínicos que têm estado a decorrer que realmente a vida dos nossos doentes oncológicos melhorou tanto na última década. Então, e relativamente ao trabalho no SNS, qual dirias que é assim a maior vantagem que tens num trabalho 100% remoto, numa CRL? É sem dúvida o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Em termos de qualidade de vida, a minha vida melhorou muito significativamente. O número de horas que tenho para dedicar à minha família, para dedicar a mim própria também. Eu costumo dizer que este trabalho me trouxe muita saúde, porque me permite cuidar de mim, e acho que isso a longo prazo é um ativo muito importante. E a maior desvantagem já agora? A maior desvantagem é os desafios que traz em termos de aprendizagem de novas competências, que nós não estávamos habituados a ter que usar em medicina e, portanto, é preciso ter uma grande adaptabilidade, uma grande curiosidade para aprender novas competências e lidar com um mundo mais business, mais onde o dinheiro é importante e onde é importante ter um cliente satisfeito e, portanto, esses foram os desafios, aprender novas competências. Muito bem. Então agora passava aqui ao António Gerardo. Como é que foi? Portanto, fizeste o internato no Hospital Fernando Fonseca, Amadora Sintra. Como é que foi a tua passagem para uma carreira exclusivamente no setor privado? Obrigado pelo convite. Na verdade, eu acho que estou aqui na perspectiva não de uma carreira de pneumologista fora da caixa. Eu acho que talvez aqui o que eu fujo um bocadinho mais da regra e é verdade na realidade portuguesa do pneumologista, há uma franja de colegas que estão dedicados em exclusividade ao SNS, uma franja de colegas está apenas dedicada à medicina privada, que é o meu caso, e depois um grande bolo dos nossos colegas tem mais ou menos horas entre o SNS e o privado. E, na verdade, para eu responder a essa pergunta mais diretamente, foi uma transição absolutamente linear. Se calhar, aquilo que eu imaginaria que iria ser um salto diferencial, não foi isso que aconteceu. Claro que depende um bocadinho das áreas a que nos dedicamos, no meu caso são as patologias obstrutivas das vias aéreas e a função respiratória, portanto, o meu dia-a-dia clínico, antes e depois do privado, é muito semelhante. Porquê? Porque o meu contrato de trabalho são de 40 horas, portanto, muito semelhante ao que tinha antes. A diversidade de atividades também, portanto, eu estou dedicado a horas de internamento e os doentes que nós temos internados são exatamente o mesmo perfil de doentes nos outros hospitais, é um hospital grande, em termos de consulta, em termos de atividade de exames complementares de diagnóstico, portanto, eu achei que ia ter mais dificuldade em adaptar-me e, na verdade, o dia-a-dia é francamente semelhante. Claro que isto é a minha experiência, se falar, se calhar, com um colega que se dedique mais às técnicas, não será igual. Se calhar, se falarmos com os colegas em que se querem dedicar mais à prescrição terapêutica biológica, ainda não estamos nesta fase, mas, no meu caso, na verdade, eu acho que as diferenças são menos do que aquilo que eu acharia que ia ser no dia-a-dia, porque, felizmente, a medicina no privado em Portugal também tem caminhado para a boa prática, para a prática de medicina de equipa, multidisciplinar. Infelizmente é isso que nós já estamos a fazer no dia-a-dia, portanto, para responder à tua pergunta, foi uma mudança mais linear do que aquilo que era expectável.
E em termos da questão económica, que é uma questão que normalmente não se coloca tanto nos doentes do SNS, é uma coisa que nós normalmente não temos tanto em consideração, é algo que interfira muito no teu dia-a-dia ou não sentes essa questão sequer no desenvolvimento da tua atividade? Eu, sem dúvida, acho que não deve ser a questão principal para se fazer uma escolha, e acho com sinceridade isso. Eu acho que nós devemos seguir os projetos que nos façam mais sentido. Acredito também, com o passar do tempo, vão haver francas propostas muito lícitas no SNS, portanto, talvez a questão salarial já não se coloque. Há outras diferenças que devem ser mais importantes, para além dos projetos, para além daquilo que nós conseguimos fazer e de forma célere e que vai ter repercussão no outcome clínico final dos nossos doentes. O objetivo do pneumologista, seja onde for, deve ser fazer o melhor tratamento para o doente respiratório que tratamos. Agora, sem dúvida, uma questão que existe de diferença é a justiça em termos remuneratórios. Se nós trabalhamos mais, devemos ser corretamente remunerados. Eu dou sempre este exemplo. Eu consigo estar em 2 gabinetes diferentes no SNS e eu ter 18 consultas, 6 extras, por favor vê este doente, e no gabinete ao lado o colega estar a fazer 4 consultas e no final o rendimento é exatamente igual. Portanto, é uma questão de justiça. Depois, o que eu acho que também é uma particular vantagem há esta flexibilidade de conseguires ajustar a tua atividade, e isso vai ter repercussão nos outcomes. Por exemplo, precisamos de fazer, ou queres dedicar-te a fazer maior tempo de consulta. É fácil não só pela gestão institucional, mas é fácil em termos de logística, em termos de secretariado, em termos de agendamento das consultas, em termos de teres um gabinete para o fazer. Portanto, tens aqui alguma flexibilidade em que o teu trabalho adicional vai refletir-se na tua remuneração. Obviamente, claro que depois tem outras variáveis que não são tão diretas no SNS, por exemplo, há a intervenção de seguradoras, não é? Portanto, que é ali um outro participante. A hora de trabalho pago é diferente se eu estiver a fazer 1 hora do internamento, ou 1 hora a fazer consultas, ou 1 hora a relatar exames, ou 1 hora a fazer técnicas invasivas. Portanto, tudo isto é um bom, mas que é contemplado. Outra questão que nós também achamos muito interessante ser contemplada é, nós levamos a sério a formação pré e pós-graduada, e neste caso, se nós recebemos alunos, por exemplo, da Faculdade de Medicina, esse trabalho é remunerado. É contabilizado e deve ser remunerado, e todos nós sabemos da seriedade com que o pneumologista deve formar o próximo, porque são eles que nos vão tratar a seguir. Portanto, é uma tarefa árdua. Para ser bem feita, precisa de algum comprometimento, eu diria muito comprometimento, e acho que também faz parte da justiça. Nós estamos a sobrepor atividade e ela também deve ser contemplada nos nossos honorários. Muito bem. Então, e no dia-a-dia, portanto, chegas ao hospital, como é que é um dia típico teu? Notas muita diferença em relação ao SNS? Aquilo que eu noto particular diferença é os processos acontecerem de forma mais oleada. Ou seja, o médico vai conseguir prescindir de algumas tarefas mais burocráticas, quer porque tem staff para o fazer, em termos de secretariado clínico, mas aqui a parte informática também nos ajuda muito. Às vezes nós ficamos com muitas tarefas pendentes que mentalmente nos trazem peso porque ficou por tratar, e nós vamos acumulando ao longo da semana, e até em termos de sistema informático e de equipas de gestão de informática hospitalar ajudam-nos muito nestes processos de referenciação, de marcação de consulta, até de alertas se por exemplo, o exame radiológico é preocupante. Nós recebemos um alerta e às vezes é marcada uma consulta. Portanto, são mecanismos que nos tranquilizam e nos tiram algumas tarefas mentais, que às vezes são as mais cansativas, que nós sabemos, será que me está a faltar alguma coisa, será que eu deixei cair alguma coisa? Mas em termos de dia-a-dia é muito semelhante. Como eu estava a dizer, as minhas horas distribuem-se de forma diferente. Algumas delas eu posso fazer até remotamente. Por exemplo, se eu tenho que estadiar exames cardiorrespiratórios ou se eu tenho que fazer relatórios de provas de função respiratória, eu posso fazer em casa. Eventualmente há a possibilidade de eu abrir um período de videoconsultas para reavaliar determinado doente e não preciso de uma atividade presencial, ou discutir doentes em reunião multidisciplinar, mas depois há outras coisas. A clínica é exatamente igual, o perfil do doente respiratório é exatamente igual na consulta e no internamento. Há realmente estes processos que nos ajudam muito, estas pétalas, como eu costumo dizer, que estão pensadas no sentido de
guardar o médico para as questões clínicas e o trabalho administrativo para as questões administrativas. Portanto, sobra-nos mais tempo no final do dia para tratarmos os doentes. E mais doentes. Imagino que esta seja uma das grandes vantagens que vês na tua carreira no privado, não é? E em termos, que outras vantagens é que consegues encontrar? Em termos de qualidade de vida, de mais alguma coisa? Em termos de qualidade de vida, isto foi também um ponto, obviamente não deve ser o principal, mas é um dos que devemos também considerar. Eu acho que aqui a questão de não equiparar os médicos a operários fabris é muito importante. Isto na questão, por exemplo, da picagem do ponto. Nós somos médicos, somos clínicos, tratamos doentes, ninguém, o meu horário termina às 16 horas. São 16 horas, faltam-me ver 3 doentes, ninguém abandona a consulta. São 16 horas, acabou o meu horário, o doente está instável, ninguém vai embora. O contrário também deve ser contabilizado. Eu terminei a minha atividade, eu não tenho mais doentes para ver, eu já cumpri todas as minhas tarefas diárias. Eu não preciso estar a esperar 60 minutos, 55 minutos, à espera para picar o ponto. Portanto, é a questão da máxima liberdade, máxima responsabilidade, que é absolutamente bidirecional. Eu posso pensar exatamente o mesmo naquilo que é o compromisso institucional. Pois eu gosto que as coisas corram bem, que as referenciações com outras especialidades, pedidos de exames, sejam céleres. Se eu me socorrer de uma notificação mais direta, preciso que vejas um doente de outra especialidade, pois as outras especialidades também vão querer isso de mim. Portanto, este compromisso institucional, por vezes fora de horas, também deve ser contemplado. Portanto, esta questão é sempre bidirecional e depende, e a escolha deve ser feita naquilo que nos fizer sentido para a nossa personalidade e da forma como vemos a vida no geral e a profissão em particular. E alguma desvantagem que queiras assinalar? Eu acho que em termos de desvantagem, diria que por vezes o mais frustrante é, isto em termos de especialidade, possa ser às vezes nós não termos acesso ainda à terapêutica que no final das contas vai ser para tratar o doente respiratório português. Por exemplo, não termos acessos a antifibróticos ou a terapêutica biológica ou até cuidados respiratórios domiciliários. E isto é uma opinião muito pessoal, mas não faz muito sentido que um ortopedista consiga prescrever em PEM um BiPAP, um inesuflador mecânico, e eu, tendo o mesmo perfil e consiga tratar no SNS um doente, por exemplo, com um SAUS grave, e eu esteja, por exemplo, estou agora a pensar no perfil dos colegas que trabalhem, por exemplo, 30 horas no SNS e 10 horas no privado, e que se dediquem ao sono, eles o possam fazer com a mesma competência no SNS e atravessem a estrada e vão fazer a sua atividade no privado, é a mesma tipologia do doente, é o mesmo médico e vão estar vedados. Isto, em última instância, estamos a criar pior outcomes para o doente e para o Serviço Nacional de Saúde como um todo. O doente não está a ser tratado, vamos duplicar consultas. Na verdade, nós não queremos que os doentes que estão a ser tratados no privado vão entupir o SNS ou duplicar consultas, portanto temos que talvez arranjar aqui estratégias de conseguirmos, na verdade, tratar melhor o doente e não sobrecarregar os sistemas. Eu acho que esta é uma das principais desvantagens que acho que depende também aqui um bocadinho de nós como especialidade tentar ultrapassá-lo. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado por terem assistido. Agradeço aqui também aos dois convidados, a doutora Karina Gaspar e o doutor António Gerardo, e por terem participado na nossa sessão, que acho que foi bastante produtiva e elucidativa para as pessoas que assistiram. Deixamos aqui um pequeno resumo do que falámos nessa sessão e obrigado por terem assistido e vemo-nos no próximo episódio.